Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e esse é um quadro novo na Rádio LD. Cezão na Copa. É porque a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que. Nossas agendas não batem muito bem, sabe? Aí a gente resolve no nosso problema mesmo. Mas a situação no Brasil não está fácil. Após Abubakar marcar o gol contra a nossa seleção, o Screte Canarinho, fica-se a dúvida se o Brasil precisa jogar bem. A resposta é muito simples: precisa! O grande problema é que o Brasil está complicado em entender como se joga bem. Seu Tite escalou um time reserva. Não é para escalar reserva, tem que pôr os titulares. Ele ficou meio assim dizer intoxicado pelas falas da publicidade, daquela coisa maravilhosa que você vê em todo mundo. Não é bem assim. Primeiro, essa Copa do Mundo ensinou que os times pequenos podem bater os grandões com juros e correção monetária. E mais do que isso, não há mais bobos no futebol. Vimos a Argentina perder para a Arábia Saudita e até vimos a Alemanha sendo eliminada na fase de grupos por a segunda vez consecutiva. A grande definição, e aí a grande questão, é que o Brasil vai pegar a Coreia do Sul, o time do Son, do Tottenham. E o Son joga bem pra caramba. O grande problema é que ele joga sempre pelos lados. E não é um centroavantão, é um jogador mais leve. Nunca teve jogadores centroavantões na história sul-coreana. Porém, o Brasil vai lá, estará fazendo a sua torcida, dizendo o Hexa chegará. Mas a torcida brasileira nas redes sociais está muito revoltada. Pior que gente reclamando do Procon. E não é por uma coisa ou outra. O fato é que seu Tite, ele está fazendo muita coisa errada. Primeiro, o Daniel Alves foi um tanto quanto patético jogando no meio, na lateral direita. Alguém já avisou isso pro seu Tite, mas ele ignorou, sabe como que é, né? A igrejinha lá muito fechadinha e não é muito aberta a opiniões. Igual certa instituição que fica na Praça São Pedro no Vaticano em tempos de padres conservadores, os bispos de Roma conservadores. Mas isso ainda não é muito possível. O grande fato é que a seleção brasileira precisa um pouco de calma e precisa acertar a pontaria. E mais do que isso, precisamos confiar menos no Galvão Bueno quando ele falar muito, e precisamos confiar mais em alguém que fala alguma coisa plausível. E ainda assim, ô Galvão, não dá uma ignorada na Mana Thaís, tá? Sabe como que é, né? Pega mal o mansplaining! Aí não dá certo, né? Porque o mansplaining não permite isso. É uma coisa você bater bolinha com o Júnior, tirar uma foto com o Casão. Agora é a Ana Thaís, é outros tempos. Então, nada de mansplaining! Aí você imagina que a coisa não tá indo muito bem, né? Bem, e ainda assim, o grande fato é que amanhã começa as oitavas de final. Ou seja, começa o festival de loterias, o festival de todo mundo entender a realidade do país e o festival de piadas, já que a fase de grupo já terminou com a grande questão: como a Alemanha foi eliminada pela segunda vez consecutiva na fase de grupos. Mas ainda assim, os alemães estão revoltados. Não estão fazendo protestos, não estão quebrando tudo, não estão quebrando nada. Mas o máximo já estão lá no aeroporto falando: o que vocês estão fazendo com a nossa seleção? Que negócio é esse? Nós queremos a Copa do Mundo. Nada de ficar fazendo isso. Mas ainda assim, a seleção alemã está dando orgulho, porque já está saindo do Catar. Então, e ela não gosta muito de... E o Catar não é muito respeitado nos direitos humanos, sabe? Trabalhadores em regime análogo à escravidão. Sem contar aquela coisa maravilhosa daquela liga contra as mulheres, entre outras idiosincrasias de monarquias absolutistas do Golfo Pérsico. Mas ainda assim, os alemães saíram de alma erguida, porque não vão mais fazer o regime e prestar serviço para o odioso regime dos direitos humanos do Catar. E aí, você imagina que vai ser uma maravilha seu Hans Flick voltando a Berlim e explicando: olha, a Render não sabe o que aconteceu, sabe? Eu tô tentando entender até agora. Esse foi o
Catar na Copa do Mundo. Voltaremos em breve ou quando tivermos com bom senso de humor. Até mais.